Pastor Josué Adonai. Quem vos fala é o pastor, pelo precedente que o Espírito de Deus há de estar me expressando em minha fala, na vossa vida em Cristo Jesus, nesta tarde de sábado, em vossas vidas em Cristo, o Santo de Israel. Estou aqui mais um sábado para fazer mais uma live. Quero agradecer a Majestade Eterna por graciosa e viva e santa. Majestade está me expressando em minha fala e agradecer o Santo Israel por graciosa e santa oportunidade viável que ele abriu de eu estar aqui mais um sábado à tarde fazendo mais uma live. Também quero deixar minha gratidão aqui às pessoas que têm me seguido aí em meu Facebook. Que Deus abençoe todos que têm cooperado, me seguido, todos que têm estendido a mão para abençoar este canal do Facebook. Deus abençoe todos de forma precisa, cordial, viva, santa, única e digna. Que Deus venha ser preciso e te dar vitória, em nome de Jesus. Eu quero começar minha live. O tema é Esdras, o sacerdote Esdras, capítulo 7. Vamos tratar aqui o capítulo 7. Por que vamos tratar o capítulo 7 de Esdras hoje, aqui nesta live? Simples. Porque terça-feira não deu para mim fazer a live aqui no meu canal do Facebook. Então, eu estou fazendo hoje, para na próxima terça-feira a gente já entrar no capítulo 8, né, de Esdras, o sacerdote Esdras. Amém? Que Deus possa abençoar todos de forma precisa, cordial, viva e santa, em nome de Jesus. Já quero começar aqui a minha live falando um pouquinho sobre o capítulo 7 de Esdras. Vamos descer aqui para que nós podemos ter um entendimento. 3 pontinhos. Nada seria feito perante o prazer do homem, porém, unissomente para a glória de Deus. 3 pontinhos. Talvez estejamos muito preocupados em nos sentirmos bem com os nossos paradigmas e estilos, mas conhecemos mesmo o estilo de Deus para seu povo? Ponto de interrogação. Aí vamos descendo. Aqui se inicia o retorno da segunda leva dos judeus que voltam para Jerusalém. Ponto. E necessário entender que isso ocorreu no ano 457, ponto, ou seja, 81 anos depois da primeira leva liderada por Zorobabel, ponto, e muitos importantes perceberam aqui a mudança que ocorreu na narrativa entre o capítulo 6 e 7 de Esdras. Após, no capítulo 6, falava ainda do primeiro retorno, e no capítulo 7 já é descrito o segundo ponto. O que aconteceu na cidade de Jerusalém e o que o povo, nesse espaço de 81 anos, havia caído em grande confusão espiritual, ponto. Havia se misturado em casado com as mulheres da terra, ponto. Esdras, capítulo 7, versículo 1, a ênfase ao versículo 9, passadas estas coisas no reinado de Artaxerxes, o rei da Pérsia, Esdras, filho de Serais, filho de Azarias, filho de Erequias, e filho de Salu, não é Saul, é Salu, filho de
Zodoquias, vírgula, filho de Aitube, vírgula, e filho de Amarias, vírgula, filho de Azarias, vírgula, e filho de Meraiote, vírgula, e filho de Zeraquias, vírgula, filho de Uz, vírgula, e filho de Buque, vírgula, filho de Abissuá, vírgula, e filho de Fineias, vírgula, e filho de Eleazar, vírgula, e filho de Arão, vírgula, o sumo sacerdote, ponto e vírgula, estes sacerdote, ponto e vírgula, estes Esdras subiu de Babilônia, ponto e vírgula, e era escriba, habita na lei de Moisés, vírgula, que o Senhor Deus deu a Israel, tinha dado, ponto e vírgula, vírgula, segundo a mão do Senhor, seu Deus, vírgula, que estava sobre ele, vírgula, o rei, e deu tudo quanto pedirá, ponto. Também subirá a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, vírgula, dos sacerdotes, vírgula, dos levitas, vírgula, dos levitas e dos cantores, vírgula, dos portais, dos cantores, vírgula, e dos porteiros, e dos servidores do templo, vírgula, no sétimo ano do rei Ataxares, ponto. E no 5º mês chegou a Jerusalém, vírgula, no 7º ano deixa o rei, ponto, após no primeiro dia do primeiro mês foi o princípio da partida de Babilônia, ponto e vírgula, e no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém, vírgula, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele, ponto. Aqui podemos ver estes contextos, as características de Esdras, vírgula, seu relacionamento com a palavra de Deus, vírgula, se duvida, vírgula, o claro motivo por Deus tê-lo escolhido, ponto, e possível observar que os serviços do templo apontava para uma real necessidade de um culto centrado em Deus, viva, uma preocupação estrita com sons e serviços que agradasse a Deus e se agradasse dos escrifícios, né? Na verdade, de Deus, e se agradar os sacrifícios e do culto, sim, do culto em si, ponto. Esdras não foi escolhido por ser um grande sociólogo capaz de desenvolver uma liturgia atrativa ao povo, vírgula. Não, pelo contrário, vírgula, foi escolhido por ser um excelente escriba e por ter uma confiança de Deus que tudo seria teocítrico, tudo seria teocítrico, né? Que a palavra quer dizer teocítrico, e nada seria feito para o prazer do homem, viu? Porém, unicamente para a glória de Deus, ponto. Aí podemos descer. Esdras, capítulo 7, 2 pontos, versículo 10, traço. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, e para cumpri-la, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Ponto. Aqui vamos em algumas traduções, 2 pontos. Seus estatutos em seus direitos ou juízes, ponto. E algum de muito valor sabemos identificar os direitos de nosso Deus, ponto. E muito triste pensar que, vírgula,
em nossos dias, vírgula, não se tem dado muita atenção a estes fatos, vírgula, em nossas liturgias, vírgula, com liturgias, vírgula, cultos e vidas diárias, ponto. Talvez, vírgula, estejamos muito preocupados em nossos sentimos, muito preocupado em nossos sentimos, ou nossos sentimentos, ou sentimos, né? Bem, como nossos paradigmas e estilos, mas conhecemos mesmo o estilo de Deus para seu povo, ponto de interrogação. Esdras, capítulo 7, 2 pontos, versículo 11, ênfase no versículo 13, traço. Este é, vírgula, após, vírgula, a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, vírgula, o escriba das palavras dos mandamentos do Senhor, vírgula, e dos seus estatutos sobre Israel, 2 pontos. Artaxerxes, vírgula, rei dos reis, vírgula, ao sacerdote, rei dos reis, vírgula, ao sacerdote Esdras, vírgula, escriba da lei do Deus do céu, vírgula, pai do céu, vírgula, paz perfeita, vírgula, etis, ponto, por mim se declara ou se declara, se decreta ou se decreta que no meu reino todo aquele do povo de Israel, vírgula, e dos seus sacerdotes levitas, vírgula, e o que quiser ir contigo a Jerusalém, vírgula, vai, ponto. Assim, vírgula, fica claro a ação de Deus através de Artaxerxes, vírgula. Depois o Senhor permite que somente aqueles que possuem um cinzeiro chamado retornasse a Jerusalém em obediência a Deus e não obediência a Deus e não por imposição humana, ou não por imposição, ou por não imposição humana, ou por não imposição humana. Tá? Então, podemos entender aí. Aí vamos parar aqui para depois nós virar a página. Nós podemos entender que aqui fala de Esdras. Quem Esdras foi, como eu já li para vocês. Quem foi Esdras, o grande sacerdote que Deus levantou para construir o templo, né, de Salomão, onde está registrado ali em Esdras capítulo 1, fala ali da sua grandeza e também da sua construção, onde Deus dá base notoriamente de Esdras construir o templo em Jerusalém. Então nós podemos ver que aqui fala do templo, a construção, como foi, como durou, porque na live passada, no capítulo 6, eu fiz a respeito aqui sobre a live do capítulo 6, falando como foi que no capítulo 6 encerra, na verdade, a construção do templo. O templo é erguido, o templo é edificado, e todo aquele processo. Mas podemos ver que o tempo passa, e o templo foi construído pelas mãos destes homens. E também Esdras, que é o sacerdote, que estava lá também, ajudando na construção, né? Dando base ao texto notório da sua fala. Mas eu quero deixar para você Esdras, capítulo 7, versículo 1, ênfase no versículo 9. Vamos ler para ver o que está escrito? Diz assim: Artaxerxes envia Esdras a Jerusalém para proclamar o edito em favor dos judeus. É o título do capítulo 7. Capítulo 7 de Esdras, versículo 1, fala bem assim, passadas estas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Sereias, filho de Azarias, e filho de Erequias, como eu já li para você, né? Aqui na apostila fala o nome deles, eu já citei,
aí e não precisa ler. De novo, né? Está citado aí, porque eu citei aqui na apostila, fala o nome de todos esses personagens que estavam lá. Agora vamos lá para o versículo 9. Esdras, capítulo 7, versículo 9, fala bem assim, por quê, vírgula? No primeiro, porque, vírgula, no primeiro dia do primeiro mês, vírgula, foi o primeiro da sua subida de Babilônia, ponto e vírgula. Vírgula, no primeiro dia do quinto mês, vírgula, chegou a Jerusalém, vírgula, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele, ponto. Aí no versículo 10, para você entender, porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, vírgula, e para cumprir-a, e para a cumprir, ou quer dizer, para cumprir-a, quer dizer, vai cumprir a lei, para cumprir lá, vírgula, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos, ponto. Olha só no versículo 11. Olha só, versículo 11. Estes vírgula, após, vírgula, a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, vírgula, escriba das Taxares deu ao sacerdote Esdras, vírgula, os escribas das palavras, vírgula, dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos, né? E sobre Israel, 2 pontos. Aí no versículo 12, e Artaxerxes, vírgula, rei dos reis, vírgula, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, vírgula, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita, ponto. Então, você pode ver que do capítulo 9, eu li para você, Esdras, o capítulo 7, versículo 1, ênfase no versículo 9, versículo 10, versículo 11 e o versículo 12. Nós paramos no versículo 12 para você entender a construção do que ele diz. Então, você pode ver que Esdras, aqui dentro desse texto, ele deu, porventura, a base. Ele foi procurar conhecer as escrituras sagradas. E procurando, como sacerdote que ele era, a conhecer a lei de Moisés, que é o Torá para os judeus. O Torá é nada além, nada mais do que os 5 livros Pentateuco de Moisés dado para eles. Só que nós podemos entender que a Torá completa tem 63 livros, né, que é colocado em porventura para que nós podemos entender. Então, entre isso, você pode ver que o sacerdote Esdras, ele foi estudar os pergaminhos, as escrituras sagradas, e ele foi, porventura, comer da Bíblia. Ele foi estudar os pergaminhos para que possa passar para o povo, né, ali no templo, porventura, e até no pátio de Jerusalém, que foi construído para adorar o nome do Senhor Deus de Israel. E nesta construção do templo, onde o povo vai adorar, o povo vai exaltar, vai magnificar, vai dar glória e vai botar seu sacrifício aí no templo, para que nós podemos ter a compreensão. Então, o texto está sendo o texto está falando por si próprio a respeito dele estudar as escrituras, dele se aprofundar, porque ele ia ensinar no caso. E ele ensinando, ele tinha que estudar muito, procurar conhecer certas palavras que a Bíblia diz, certos vocabulários. Então, ele foi estudar para que possa passar para frente o que ele estudou com a sabedoria de Deus e com o entendimento, procurando a conhecer, a saber, né? E, porventura, a ter o intento do entendimento possível dentro desse texto. Agora, eu vou ler para você Esdras capítulo 7 e o versículo 10. Eu já li, mas vou ler de novo. Porque Esdras tinha preparo
Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, vírgula, e para cumpri-la, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Ponto. Então, ele foi ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Então, ele foi ensinar em Israel e foi se preparar na leitura, ele foi procurar conhecer, ele preparou seu coração, porque ele sabia o que ele ia enfrentar, não seria uma barra fácil. Então, ele se preparou primeiro, para depois ele ir. Por isso que eu sempre digo, ninguém vai sem preparo. Para a pessoa ir, ela tem que ter preparo para que ela possa ir e exercer a função do que Deus tem na sua vida. Então, até Esdras preparou seu coração, né, entre a leitura dos estudos, olha só, porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei. Que lei? O Velho Testamento, o Torá. Buscar a lei, estudar a lei, comer a lei, aprofundar na lei, para poder ensinar, né, a lei do Senhor, vírgula, e para cumpri-la, vírgula, e para ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos, ponto. Quer dizer, ele foi procurar os estatutos da lei, né, e os direitos para que ele possa estudar a respeito da lei de Moisés, que é os 5 livros Pentateuco, a Torá do povo judeu. Então, ele foi procurar conhecer, procurar estudar, procurar se aprofundar na palavra para que Deus possa abençoar a sua vida no entendimento, na sabedoria, para que ele possa passar em Israel. Amém? Então, eu quero deixar para a sua vida para que você possa compreender. Né? Então, dentro desse texto, você pode entender que até o versículo, o capítulo 7, no capítulo 7, versículo 1, ênfase no versículo 9, que eu li para você, que lá menciona sobre o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, o Rei aqui da terra, que ele próprio, né, se menciona como Rei dos Reis, e Senhor também dos Senhores, que é colocado numa colocação pacífica e notória e verdadeira, como eu li para você. Olha o que está escrito em Esdras, capítulo 7, versículo 1, vírgula, passadas estas coisas no reinado de Ataxares, vírgula, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, vírgula, filho de Azarias, vírgula, filho de Erequias, vírgula. Então você pode ver, né? E ele mesmo se dá e se nomeia a rei, né, dos reis. Você pode ver aqui no versículo 11, que ele propriamente fala sobre isso. Ó. No versículo 11, Esdras, capítulo 7, e o versículo 11. Estes, após, a cópia da carta ao rei Ataxares, deu ao sacerdote Esdras, escriba das palavras, dos mandamentos do Senhor e dos teus estatutos sobre Israel. 2 pontos. Então, você pode ver que Ataxares, ele era, porventura, olha só o que diz, este é, vírgula, após, vírgula, a cópia da carta que o rei Ataxares deu ao sacerdote Esdras, vírgula, o escriba das palavras, vírgula, dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos sobre Israel. 2 pontos. Então, você pode ver que ele deu a cópia, né? Porque se ele deu a cópia, porque não tinha no momento os pergaminhos originais. Então, ele deu só a cópia para ele. Passou a cópia, mas não passou o original. Porque ele era o guardião que protegia as escrituras, os mandamentos, como está escrito em Esdras, capítulo 7, e o versículo 11, como eu li para você. As palavras, né? Então, você pode ver que o rei Ataxares, ele deu ao sacerdote Esdras, vírgula, escriba, ele era um escriba das palavras, vírgula, e dos mandamentos dos mandamentos e dos seus estatutos sobre Israel. Então, sobre os estatutos e os mandamentos, ele era, porventura, ali que mandava no momento, para que possa passar para frente e para que o povo possa entender realmente o que vai. Ele passa para Esdras e passa para quê? Para Esdras estudar
E Esdras vai estudar os pergaminhos, vai estudar os mandamentos, para poder passar para frente para o povo de Israel, aonde ele deu um ensinamento profundo a respeito, né, da sua fala. Então, podemos entender a partir daí. Aí, para você entender a respeito, que fala, né, a respeito que o sacerdote Esdras estudou, se aprofundou, porque tem que estudar, tem que se aprofundar, porque se você não estudar, não tem como você conhecer a Bíblia. Né? A sabedoria vem de Deus, mas o estudo é você procurando, é você comendo, é você indo atrás, correndo, fazendo curso, para que você possa se aperfeiçoar, né, naquilo que você quer e naquilo que Deus tem na sua vida. Amém? Então, eu deixo para a sua vida aí, em nome de Jesus. Agora vamos lá para Esdras, capítulo 7, versículo 11, ênfase no versículo 13. Esdras, capítulo 7, versículo 11, né? Versículo 11, ênfase no versículo 13. Vamos ler? Vamos ler, diz assim, no versículo 11. Eu já li, mas eu vou ler de novo. Estes, vírgula, após, vírgula, a cópia da carta que o rei Ataxares deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras, vírgula, dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos sobre Israel, 2 pontos. Foi o que eu expliquei na live. Versículo 12. Ataxares, vírgula, rei dos reis. O que eu falei que ia aprovar, está aí. Ele é rei dos reis. Na terra, acima ali, como um reinado glorioso, porque tinha os mandamentos, como um reinado poderoso. Ele se proclamava propriamente como rei dos reis e rei dos reis, vírgula, ao sacerdote Esdras. Então, ele se proclamava, né, em cima do sacerdote Esdras como rei dos reis, ao sacerdote Esdras, vírgula, escriba da lei, do Deus do céu. Quer dizer, escriba da lei do Deus do céu, que era o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu. Paz perfeita, ponto. Agora, versículo 13. Porque mim se decreta o que, vírgula, no meu reino, vírgula, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes, como eu li na apostila, e levitas, que quiser ir contigo a Jerusalém, vírgula, vai, ponto. Né? Ponto. Olha o que diz o versículo 14. Porquanto a parte do rei e dos seus 7 conselheiros, eis mandado, vírgula, para fazer-te inquieção em Judá, em Jerusalém, vírgula, conforme a lei do seu Deus, vírgula, que está na tua mão, um ponto e uma vírgula. Aí o versículo 15. Para levar-se a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente dirá ao Deus de Israel, cujo habitação está em Jerusalém, 2 pontos, quer dizer, 1 ponto e uma vírgula. Aí, para você entender, vamos ler o 16. E toda a prata e o ouro que achareis em toda a província da Babilônia, vírgula,
com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes, vírgula, que voluntariamente ofereceram, vírgula, para a casa de seu Deus, vírgula, que está em Jerusalém, ponto. Então você pode ver que tem que ter oferta voluntária, ouro, prata que foi dado, tudo que foi tirado de Jerusalém foi removido tudo que foi tirado de Babilônia foi removido para Jerusalém. É o texto que está dizendo, né ou não? É o texto. Aí no versículo 17, portanto, vírgula, comprarás com este dinheiro, né, novilhos, vírgula, carneiros, vírgula, e cordeiros, vírgula, com as suas ofertas de manjares e as suas liberações, e oferece-as sobre o altar da casa do vosso Deus, vírgula, que está em Jerusalém. Versículo 18. Também o que a ti e a teus irmãos bem parece, fazeste do resto da parte e do ouro, vírgula. Quer dizer, da prata e do ouro, vírgula. E farás conforme a vontade do vosso Deus, ponto, versículo 19. Os utensílios que te foram dados para serviço da casa do teu Deus, vírgula. Restituiu-os perante o Deus de Jerusalém, ponto. Então você pode ver que foi dado para o templo de Jerusalém. Tudo que foi tirado de Babilônia, a prata, o ouro, o dinheiro, as ofertas voluntárias, tudo foi tirado e foi dado ao templo, foi levado ao templo de Salomão, toda oferta, né? E foi dado como oferta de manjares, apresentada, colocada, para que nós podemos ter o conhecimento e o intento desta palavra. Então, você pode ver que dentro desse vocabulário, né, da palavra do Senhor, então, foi dado para Jerusalém, né, para comprar novilhas, carneiro, cordeiros, para ser sacrificado no altar de Deus, né, no templo de Jerusalém. Então, para que você possa entender. Então, para que você possa entender e compreender a palavra, né? E todos que quiser ir contigo, vai, como eu li o versículo 11, versículo 12 e o versículo 13. Escolhi para você. Eu vou ler o 13 mais uma vez. Esdras, capítulo 7, Esdras, capítulo 7, e o versículo, por caridade, 13. Versículo 13. Fala bem assim, porque se decreta que, vírgula, no meu reinado, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vírgula, vá, ponto. Quer dizer, todo aquele que quiser ir com Esdras a Jerusalém, isso aqui quem fala é o rei Ataxares. O rei Ataxares fala, todo aquele que quiser ir contigo para Jerusalém, vai, pode ir com você numa boa. Né? Porque no versículo 12 ele fala, Ataxares, vírgula, rei dos reis, ao sacerdote Esdras. Então, ele era rei dos reis sobre o sacerdote Esdras. Né? Esdras, vírgula, escriba da lei. Quer dizer, Esdras era o escriba da lei do Deus do céu, vírgula. Paz perfeita, ponto. Então, todo aquele, quando Ataxares, o rei dos reis na terra aqui, como rei, que ele governava no tempo, né, de Esdras,
Ele diz, todo aquele que quiser ir contigo para Jerusalém, que vai. Pode ir numa boa, pode ir tranquilamente. Não precisa se preocupar, pode ir perfeitamente, pode ir em paz, né? Pode ir tranquilo. Então, todo o dinheiro que eu li para você aqui, né, que eu li o 14, o 15, o 16, o 17, né, o 18 também, né, que eu li para você, né, a respeito, para que você possa entender, não, que foi até o 17 que eu li, né? Toda a oferta foi dada para o templo de Jerusalém. Todo ouro, toda prata, toda oferta voluntária, como eu li para você, foi tirado, né, de Babilônia, dos babilônicos da Babilônia, e foi levado para o templo de Jerusalém. Aí vamos ler o versículo 18, porque o 17 eu já li, né? Também o que a ti e a teus irmãos bem parece fazeste do certo, da prata e do ouro, vírgula, e farás conforme a vontade do vosso Deus. Quer dizer, o que vocês vão fazer com a prata, com o ouro, venha a ser feito conforme a vontade do vosso Deus. Ele está dizendo, eu não tenho nada a ver com isso. O que Deus mandar vocês fazerem, vocês fazem. Entendeu? Ponto. Vamos lá, versículo 19. E os utensílios que te foram dados para o serviço da casa do teu Deus, restituí-os perante o Deus de Jerusalém. Quer dizer, os utensílios que foram dados para serviço da casa do teu Deus, quer dizer, os utensílios que foi dado para a casa do teu Deus. Que Deus é esse? O Deus de Israel. No templo de Jerusalém foi dado, está aqui no capítulo 19, foi dado para a casa do teu Deus, que é o templo em Jerusalém, vírgula. Restituiu-os perante o Deus de Jerusalém. Ponto no final. Aí o versículo 20 é os restos do que for necessário para a casa de teu Deus, vírgula, que te convém dar, vírgula, dareis da casa dos tesouros do rei. Bom, quer dizer, o resto que sobra aí, você pode dar, né? Você pode darás da casa do tesouro do rei. Quer dizer, dá na casa do tesouro do rei. Então, para você entender o versículo 20, o resto do que foi necessário para a casa do teu Deus, quer dizer, o resto que foi necessário para a casa do teu Deus. Que Deus é esse? O Deus de Esdra e o Deus do templo de Salomão, vírgula, do sacerdote Esdra, vírgula, que tem, convenha, o que tem e convém, dará, vírgula, darás da casa dos tesouros, a casa do tesouro do rei, ponto. Quer dizer, dará na casa do tesouro. Então, tudo indica que é no templo de Salomão, em Jerusalém, que é a casa do tesouro. Foi dado as ofertas do rei, ponto. O que sobrou foi dado para lá. Foi dado, né, aquilo que estava simplesmente, que era para ser entregue e dado para que nós podemos compreender. Então, aí você pode ver, o versículo 21, olha só. E por mim mesmo o rei Artaxerxes se declara a todos os tesouros que estão dali do rio, que tudo enquanto vos pedi, o sacerdote Esdras, vírgula, escriba da lei do Deus dos céus, vírgula, apresentadamente se faça. Apressadamente, quer dizer, apressadamente, que quer dizer apressadamente o faça. Quer dizer, qualquer coisa que ele pedir, ele ia fazer.
aquele tesouro que estava perto do rio ali era dele, do rei Ataxares. Era dele, né? Então, se ele dissesse, pode pegar para você, ele pegaria, levaria e acabou, para ele próprio. Então, no versículo 22, até 100 talentos de prata, quer dizer, até 100 talentos de prata, vírgula, e até 100 covos de trigo, vírgula, e até em batos de vinhos, vírgula, e até 100 batos de azeite, vírgula, e sal sem conta, ponto. Para você ver que é a retribuição do que retribuir. Tudo quanto se ordenar, vírgula, segundo o mandamento do Deus do céu, vírgula, prontamente se faça para a casa do Deus, do céu, vírgula, porque para que haverá grande ira sobre o reino do rei e de seus filhos, ponto de interrogação. Também vos fará saber acerca de todos os sacerdotes, ponto, levitas, vírgula, sacerdote, vírgula, levitas, vírgula, cantores, vírgula, porretos e portados e netineus e ministros desta casa de Deus, que se não passa importa nem direito, vírgula, nem antigo tributo, vírgula, nem renda, ponto. Para você ver, né? Nada disso pode, ou quer dizer, será tirado. Aí no versículo 25, e tu, vírgula, Esdras, vírgula, conforme a sabedoria do Deus, a sabedoria do teu Deus, vírgula, que está na tua mão, vírgula, pois resgatou-se e juízes, e o que julgue, e todo o povo que está dali do rei, dali do rio, vírgula, e todos os que sabem das leis do teu Deus, vírgula, ao que não sabe, fará saber, ponto. Versículo 23, versículo 26. E todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, vírgula, logo se faça justiça dele, quem seja morte, vírgula. Quem decreto, vírgula, quem multa sobre os seus bens, vírgula, quem prisão, ponto. Versículo 27. Bendito seja o Senhor, vírgula, Deus de nossos pais, vírgula, que tal inspirou ao coração do rei, vírgula, para ordenarmos a casa do Senhor, vírgula, que está em Jerusalém, um ponto e uma vírgula. Capítulo 28, né? E o que estendeu para mim sua beneficência perante o rei, vírgula, e os seus conselhos e todos os princípios poderosos do rei, vírgula, assim, vírgula, me esforçais, vírgula, segundo a mão do Senhor sobre mim, vírgula, e ajuntai diante de Israel alguns chifres para subirem comigo, ponto. Aqui termina o texto do versículo 7. Aqui termina o capítulo 7 de Esdras, né? Então você pode ver que até ele, né, até ele mesmo confessou, né, que o Deus de Esdras era o Deus do céu e que quem não obedecesse à lei do Deus de Esdras, que eram os mandamentos, e quem não obedecesse à lei de Esdras, que é os mandamentos que Esdras estudou para pregar, os estatutos, a lei do Senhor,
e também quem não obedecesse à lei do rei seria réu em juízo. Quer dizer, podia ser morto, podia ser preso, podia ser condenado, podia perder todos os seus bens, podia perder tudo que ele tinha por não obedecer nem à lei de Deus, que foi dada com sabedoria para Esdras ensinar dentro da cidade de Israel, e também era dado autoridade para o rei, né? Obter autoridade na sua lei, naquilo que ele queria se colocar numa posição, né, salvificamente, numa colocação precisa entre a palavra da justiça e do juízo. Que todo aquele que não obedecer à palavra do Senhor e todo aquele que não ouvir os seus mandamentos e nem o seu estatuto será réu em justiça ou réu em juízo. E todo aquele que não ser submisso à lei do rei também pagará dessa forma. Então, o povo não tinha escapatória, tinha que obedecer à lei estabelecida por rei Ataxares e também a lei que era dado com pergaminho que foi dado que foi dado por sacerdote Esdras, a sabedoria, como eu li para você, o conhecimento e o intuito do entendimento para que ele possa pregar para o povo no pátio, né, no pátio do povo de Israel ali, onde ele pregava e falava a respeito das escrituras e da lei, dos mandamentos do Velho Testamento, da carta magna, da palavra do Senhor, das escrituras sagradas, onde ele dizia, ensinava o povo e fazia um culto ali do lado de fora para todo mundo à tarde participar. Esdras fazia, né? Então este homem aí carregou multidões, né? Ele, onde esse homem passou, ele carregou multidões no tempo da Bíblia em Jerusalém. Então eu quero deixar para a sua vida para que você possa ter a compreensão e o intento, né, do entendimento próprio, para que você possa entender quem foi o sacerdote aí, Esdras, nas Escrituras Sagradas. Amém? Então vamos descer aqui. E você pode ver que o rei dos reis, que é Ataxares, que era rei sobre o sacerdote e escriba Esdras, ele simplesmente entra no intuito de passar as cópias dos pergaminhos e dos mandamentos de Moisés para ele. Porque se tem cópia, é porque não tem o original, né? Então, eu deixo para a sua vida aí, né? Aí, temos aqui Esdras, capítulo 7, né? Versículo 14, ênfase no versículo 19. Eu já li para você, né? O versículo 19, já li para você o versículo 20, nós lemos até o versículo 28, né, a respeito da história de Esdras. Esdras, capítulo 14, versículo 20, perdão, Esdras, capítulo 7, perdão. Esdras, capítulo 7, versículo 14, ênfase ao versículo 19, traço. Diz assim, porquanto eis enviado da parte do rei e dos seus 7 conselhos para fazeres iniquiração a respeito de Judá e de Jerusalém, vírgula, conforme a lei do teu Deus, vírgula, que está na tua mão, um ponto e uma vírgula, é para levar-se a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros voluntariamente dará ao Deus de Israel, uma vírgula. É tudo que eu li para você, estou resumindo para você. Cujo habitação está em Jerusalém, um ponto e uma vírgula, e toda a prata e o ouro que achares em toda a província de Babilônia, ou Babi de Babilônia, dá no mesmo, vírgula, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes, vírgula, que voluntariamente ofereceram, vírgula, para a casa do seu Deus, vírgula, que está em Jerusalém, ponto. Portanto,
diligentemente comprarás com este dinheiro novilhos, vírgula, carneiros, vírgula, cordeiros, vírgula, com suas ofertas da alimentos, vírgula, e as suas lidações, vírgula, e as ofereceram sobre o altar da casa do vosso Deus, vírgula, que está em Jerusalém, ponto. Também o que a ti e a teus irmãos bem aparecer, fazeste do restante da prata e do ouro, vírgula, farás conforme a vontade do vosso Deus, ponto. E os utensílios que te foram dados para o serviço da casa do seu, quer dizer, utensílios, que é conhecido como utensílios, que te foram dados para o serviço da casa do teu Deus, vírgula, restituir-os perante o Deus de Jerusalém, ponto. Aqui vamos a grande qualidade de bens e animais que estará retornado como Esdras. Quer dizer, o grande qualidade de bens e animais que estaria retornando com Esdras, o sacerdote, ponto. Isso representa um grande perigo na estrada, vírgula, que era cheia de piratas. Quer dizer, a estrada era cheia de piratas e malfeitores sobre desposo associado, né, associado às cavernas, vírgula, visto que eles tinham muitas riquezas e nenhuma proteção humana, era cercar, né, no caso, nenhuma proteção humana, e era a cerca de 1754 homens, meu Deus. Quer dizer, eles não tinham proteção nenhuma, nada de proteção. Olha a quantidade de homens, irmãos, que cercou de piratas, de pessoas, de ladrões que cercou ele. Olha aí, 1754 homens e mulheres sem condição de lutar com espadas. Ponto. Quer dizer, não tinha condição nenhuma deles querer lutar ou querer ir para cima como homens e como mulheres. Olha aí que maravilha, para você entender. Aí vamos descendo aqui. Esdras, capítulo 7, versículo 20, ênfase no versículo 24, também já li para você, né? Eu já li para você. Nós começamos em Esdras, capítulo 7, versículo 1, aí fomos para Esdras, capítulo 7, versículo 9, aí do 9 eu li o versículo 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, e li também o 28, que eu deixei aí, né, a explicação para você. Então, você pode ver, né, que eu li o capítulo 7 até o versículo 28, né, de Esdras para você, do capítulo 7 até o versículo 28. Então, vamos aí. Esdras, capítulo 7, 2 pontos, versículo 20, a ênfase ao versículo 24 traz. E todo mais que for necessário para a casa do teu Deus, vírgula, que te convia dar, vírgula, dará-los-ás da casa dos tesouros do rei, ponto. E por mim mesmo, vírgula, o rei, olha assim,
olha só, o rei, Artaxerxes, ó, na casa do rei, né? Na casa do tesouro do rei, ponto. E por mim mesmo, vírgula, o rei Artaxerxes, vírgula, se decreta a todos os tesoureiros que estão dali do rio, que tudo enquanto vós pedi o sacerdote Esdra, vírgula, escriba da lei do Deus do céu, vírgula, do céu, vírgula, protetamente se faça, ponto, até 100 talentos, até 100 talentos de prata, vírgula, e até 100 coros de trigo, vírgula, e até 100 patos de vinhos, vírgula, e até 100 patos de azeite, ponto e vírgula, e sal à vontade. Quer dizer, sal não vai contar, sal é à vontade. Bom, tudo quanto se ordenou, vírgula, segundo o mandamento do Deus do céu, vírgula, do céu, vírgula, e prontamente se faça para a casa do Deus do céu, ponto e vírgula. Após, vírgula, para que haverá grande ira sobre o reino do rei e de seus filhos, ponto de interrogação. Também vos faremos saber acerca de todos os sacerdotes e levitas, vírgula, cantores, vírgula, cantores, vírgula, e porteiros, cantores, levitas, vírgula, cantores, vírgula, porteiros, vírgula, servidores do templo e ministros desta casa de Deus, vírgula, que não seria lícito impor, vírgula, nem tributo, vírgula, e nem contribuição, vírgula, e nem renda, ponto. Aqui podemos ver, vírgula, de forma impressionante, vírgula, a maneira como Deus move o coração de Artaxerxes, possível neto de Esté, quer dizer, possível neto, olha só, como Deus move o coração de Artaxerxes, possível neto de Esté, a ajudar o povo de Deus de todas as formas possíveis, ponto. Vamos que até mesmo hesita os servidores do templo, vírgula, sacerdotes e levitas, vírgula, de pagarem tributos e de demais impostos, ponto. Era realmente tremendo que um rei pensa, se dispusesse a tal situação a favor do povo de Deus, ponto. Então tá aí, ó. Tá aí para a tua explicação, né, do capítulo 7 de Esdras e o versículo 20, ênfase no versículo 24, né? Agora vamos descer aqui, que é a última parte. Esdras, capítulo 7, Esdras, capítulo 7, 2 pontos. Versículo 25, a ênfase no versículo 28, traço. Tu, vírgula, Esdras, vírgula, conforme a sabedoria do teu Deus, vírgula, que possuis, vírgula, possuis, vírgula, e nomeia magistrados e juízes, vírgula, que julga a todo o povo que está dali do rio, vírgula, a todos os que sabem das leis do teu Deus, ponto e vírgula. E ao que não a saber, vírgula, ensinarás, quer dizer, aquele que não sabe, ele vai ensinar, que aqui fala ensinarás. Quer dizer, ele vai ensinar quem não sabe a lei do seu Deus. Ponto. E todo aquele que não
observa a lei do teu Deus e a lei do rei, olha só, todo aquele que não observa a lei do teu Deus, a lei do teu Deus e a lei do rei, que reis? Rei Artaxerxes, vírgula, seja julgado protamente, ponto e vírgula, que seja morto. Quer dizer, a pessoa é julgada e morta. Que seja morta, vírgula. Que desterro, vírgula, que multa sobre os seus bens. Quer dizer, a pessoa pode ser morta e tirar dos seus bens, multado, e os seus bens arrancado. Seus bens, vírgula. Seus bens, vírgula. E o que? Prisão, e até pode ser preso. Ponto. Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, vírgula, que tal inspirou ao coração do rei, vírgula, para ornar a casa do Senhor, vírgula, que está em Jerusalém, quer dizer, botar ordem na casa, né? Para ornar a casa do Senhor, vírgula, que está em Jerusalém, ponto, que estendeu para mim e a sua benignidade perante o rei e os seus conselhos e todos os princípios poderosos do rei, ponto. Assim me animei, vírgula, segundo a mão do Senhor, meu Deus, sobre mim, vírgula, e ajuntei dentro de Israel alguns chifres para subir comigo, ponto. Ó rei, disse a lei do teu Deus, vírgula, debaixo, claro que ele mesmo não era um servo de Deus, vírgula, mas ainda assim, vírgula, um instrumento, ponto. Esdras reconheceu que somente uma ação direta de Deus poderia dispor o coração do rei. Desta maneira, Esdras se animou, vírgula. Depois percebeu claramente a mão de Deus sobre ele, e o que não poderia falhar, tendo o Senhor em sua retaguarda, ponto, e retaguarda, ponto, não há nada mais recompensado do que a certeza de que estamos agradando a Deus com nossas vidas e atitudes, ponto. Está aí para você. Então você pode ver que o rei Artaxerxes, ele não servia a Deus. Até Esdras fica assustado e também se alegra. Só um milagre de Deus para fazer o coração deste homem que é rei se mover. E Esdras, o sacerdote, se alegra por ver a mão do Espírito de Deus mover o coração do rei Artaxerxes. Ele não era cristão, ele não era convertido, ele não era. Mas Deus fez um milagre. Deus fez e agiu no seu coração. E ele botou ordem, né? Ele botou lei, assim como a lei dos mandamentos e dos pergaminhos que Esdras dava para o povo obedecer, também a lei do rei, que a pessoa poderia ser multado, poderia perder seus bens, poderia ser morto e poderia ser até preso, dependendo do seu deleito, erro, ou até mesmo do seu julgamento, conforme ele ia fazer ou conforme ele fez. Então é muito sério isso. No Antigo Testamento, né, o sacerdote Esdras, ele foi levantado para construir o templo ali, para simplesmente edificar o templo, para trazer normas ao templo,
Porque o templo tem a lei de Deus. E a lei de Deus é os mandamentos, né? Então você pode ver que Esdras ele estudou. Aí eu pergunto para as pessoas hoje querem pregar, mas não querem estudar para poder pregar. As pessoas hoje querem ser um pregador, quer ser alguém, mas não quer estudar, não quer fazer um curso de teologia, não quer buscar conhecimento, a pessoa não quer buscar entendimento. Até o sacerdote Esdras, ele buscou entendimento. Ele buscou, está escrito aqui, ó. Ele busca no versículo 12, né? Ele busca entendimento. Olha só, eu vou ler o versículo 11 para você. Não, eu vou ler o versículo 10 para você. Esdras, capítulo 7, versículo 10. Porque Esdras tinha preparado o seu coração, quer dizer, o coração de Esdras estava preparado por Deus para buscar a lei. Ele se preparou para buscar a lei do Senhor, vírgula, e para cumprir lá, e para ensinar. Quer dizer, ele não vai só ensinar, ele buscou a lei para cumprir a lei que está nos mandamentos do Senhor, para cumprir o que está escrito. Aí vamos descendo. Para cumprir, vírgula, e para ensinar em Israel. Ele foi ensinar em Israel. Perdão, é isso mesmo, ele foi ensinar em Israel. Os seus estatutos, ele foi ensinar a respeito dos estatutos e também foi ensinar os seus direitos. Ponto. Direitos da Bíblia e estatutos da Bíblia. Aí, no versículo 12, olha só. Artaxares, vírgula, rei dos reis, vírgula, ao sacerdote Esdras, vírgula, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita. Então, você pode ver que ele passa no versículo para ele os pergaminhos. Então, você pode ver que dentro desse texto notório fala dos pergaminhos e dos mandamentos e das escrituras sagradas, onde passa para ele simplesmente as cópias, que é no versículo por caridade divina, versículo 11, que diz, né? Versículo 11, este está, vírgula, após as cópias da carta que o rei Artaxares deu ao sacerdote Esdras, escriba das palavras, vírgula, dos mandamentos do Senhor e dos seus estatutos sobre Israel, 2 pontos. Então você pode ver que até Esdras, no capítulo por caridade divina 10, ele estudou, ele preparou seu coração, foi buscar a lei do Senhor, que lei é essa? Os mandamentos, né? O Torá, né? Dos judeus, foi procurar conhecer, ele foi procurar se aprofundar nos mandamentos, ele foi ler, ele se preparou, foi ler, foi se aprofundar, e hoje a pessoa quer pregar, mas a pessoa não quer se preparar. Até Jesus se preparou. Jesus não foi de uma vez pregar. Jesus não foi de uma vez fazer. O ministério de Jesus começou com 30 anos, só para tu entender a minha colocação. E durou 3 anos na Terra. Né? Somente 3 anos. Então podemos entender, né? 3 anos e 40, né? Dias. Porque depois que ele ressuscita, ele fica 40 dias na Terra. Então durou 3 anos, depois da sua ressurreição, mais 40 dias. Então 3 anos e 40 dias durou, né? O seu ministério. Então podemos entender, enfasamente, que as pessoas elas têm que conhecer a palavra, conhecer a Bíblia, para não falar besteira, para pregar como diz as Escrituras Sagradas, não como diz o que você pensa, o que você acha. Você não pensa nada, você não acha nada. O que pensa a Bíblia e o que está na Bíblia é o que é e acabou. Agora eu vou estudar para entender, né, aprofundar o meu entendimento, para que eu possa entrar numa colocação, para que eu possa entender. Então, as pessoas perdem muito tempo com coisas que não vão edificar elas, mas não perde. Quer dizer, perde não ganha tempo na Bíblia, fazendo um curso, né, se aprofundando nas Escrituras Sagradas, para você ficar afiado na palavra. Então, até o sacerdote Esdras
procurou conhecer. Está escrito, né? Esdras capítulo 7, versículo 11. Quer dizer, é no versículo 12. Ensinar em Israel os seus estatutos e os seus direitos. Quer dizer, ele foi procurar ler, conhecer, para ensinar sobre os estatutos, né, e os direitos de Israel. Então, direitos e estatutos e direitos, ele foi ensinar sobre a palavra, sobre os mandamentos, né, para que nós podemos entender e compreender a respeito desta falácia e desta fala, para que nós podemos ter o intento do entendimento. Amém? Então, procure mais, leia mais, se aprofunda mais, porque você tem que conhecer, porque isso é bom, é crescimento para você, não é para outra pessoa. A pessoa tem, porque Deus não vai enviar ninguém despreparado. Primeiro Deus prepara para depois enviar. Primeiro Deus vai preparar para depois você ser enviado. Muitos que tem por aí que são enviados sem preparo. E são até caixotas na boca das pessoas, né? São até piadas, né? Questão de riso, de zombação, porque não se preparam, porque não se acha que é só ir e fazer. Não é isso, né? O que vale hoje é a palavra, o que vale hoje é a Bíblia. A maior revelação que tem é a Bíblia, é a palavra, é as escrituras sagradas, né? Deus usar profeta é um cumprimento das escrituras. Falou Deus, falou Deus. Cumpriu Deus, cumpriu Deus. Disse Deus, disse Deus. Assinou Deus, assinou Deus. Determinou Deus, determinou Deus. Bradou Deus, bradou Deus. Honrou Deus, honrou Deus. Então, quando Deus quer, Deus vai falar. Quando Deus quer, Deus vai se revelar. Mas Deus fala contigo muito mais na palavra do que buscando essas coisas que muitas vezes pessoas que ficam só atrás disso recebem uma profetada e não cumprem nada, e a pessoa fica frustrada, triste, poxa, não cumpriu, tal, porque fica atrás dessas coisas. E a Bíblia manda você buscar a palavra, ler Bíblia, conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade, né? Então, conhecer é procurar conhecer, procurar e meditar na palavra, ler, né? Porque a Bíblia não foi feita para ser lida, mas sim para ser meditada. Você vai meditar nos capítulos, no versículo, e você vai ler. Você vai lendo, né? E você vai meditando em cada capítulo, em cada versículo. Então, nós temos que ter preparo para que nós podemos aperfeiçoar o local aonde Deus quer nos colocar. Porque sem preparo não tem como a gente, porventura, ir para onde? Como é que o pastor da sua igreja vai te botar para pregar se você não tem um preparo? Né? Como é que alguém vai te convidar para pregar? Tu só grita, tu só berra. Né? Bíblia que é bom, tu não fala. Então, por isso que tem aí professores de teologia para dar estudo. Vai aprender, vai se aperfeiçoar, vai orar, vai buscar, né? Vai fazer um curso, vai se preparar primeiro, para depois de você exercer o que Deus tem na sua vida. Primeiro vê o preparo, primeiro vê a calúnia, primeiro vê a renúncia, primeiro vê a convenção, né? E aí o preparamento para depois, lá na frente, Deus te levantar. Deus não é assim como você pensa e como você acha, não. Tem todo um preparo debaixo, né, do chamado e do ministério de qualquer homem que é escolhido e chamado por Deus. Tem que ser preparado. Isso não existe. Né? Então, por isso que eu digo, vai se preparar. Esdras, o sacerdote Esdras se preparou muito. Ele leu muito. Ele leu, ele se aprofundou, ele meditou, ele procurou para depois que ele se preparou, estava do jeito que Deus queria, Deus o levantou, né, com uma mente pensante, uma mente gloriosa no meio do povo de Israel, para poder ensinar. Como é que você vai ensinar sem você saber? Ninguém pode passar aquilo que não sabe. Só dá quem tem. Então, como é que você vai dar alguma coisa para uma pessoa que você não tem para dar? É igual Esdras. Como é que o sacerdote Esdras ia se apresentar diante de Israel com a lei, que é os mandamentos judaicos, a palavra, as escrituras sagradas, os mandamentos ali que Moisés escreveu, sem ter entendimento o que é simplesmente mandamentos,
e o que é estatutos e os seus direitos. Como é que ele ia se preparar? Como é que ele, porventura, ia falar sobre estatutos e sobre direitos? Ele tinha que ler, tinha que procurar, né? Então, nós temos que ter um entendimento aí a respeito dessa fala, né? Em nome de Jesus. Então, eu quero ler algo aqui para você, rapidinho, para você entender, para você compreender, né? Sobre os estatutos e os direitos. Estatutos e direitos. Para que você possa entender. Olha só. Sobre o povo de Israel. Sobre o povo de Israel. Olha só, para você entender. Que Deus possa abençoar todos que entram na live aí, né? Quais são as principais leis de Israel? Ponto de interrogação. Lei, cidadania, entrada em Israel, 3 pontos. Lei do retorno, 1 ponto e 3 pontinhos. Lei de estatuto, a lei do estatuto, traço, nação, 1 ponto e 3 pontinhos. Lei de terras de Israel, 1 ponto e 3 pontinhos. E lei da Narbac, 1 ponto. Então, você pode ver, né? Então, você pode ver a lei sobre, né, Israel. Então, eu quero deixar para você aqui mais uma para você entender o que está escrito. Observe bem o que eu vou falar para você, né? Observe bem. Observe bem o que eu vou falar para você aqui na live sobre a lei, né? Qual é seu maior significado? Olha só, para você observar o que é a lei que Esdras estudou. Olha só, observe bem. Quando a Bíblia fala em Esdras capítulo 7, versículo 10, que Esdras estuda estatutos e os seus direitos, né? A respeito das 5 leis. Olha aí, vamos lá. 5 leis que os cidadãos árabes e Israel diz que são discriminatórias, né? Então, para você entender. Enquanto os olhos do mundo se voltam para soldados trágicos dos bárbaros na faixa de Gaza, escolação dos conflitos no original, na verdade, nos conflitos no Oriental Médio, promoveu uma nova frente da violência, 2 pontos, e de cidadãos judeus, árabes, dentro de Israel, ponto. Vamos lá. Em uma semana de escalada do conflito, os ataques de Israel de Gaza deixaram 2.000
perdão, 248 mortos, vírgula, né? Incluindo 66 crianças, vírgula, quais 2.000 feridos, bom, e os os forcates lançados no grupo palestino Armas, provocada 12 mortes em território israelitas. Ponto. As imagens do Dormo, as imagens do domo de ferro, o poderoso escudo antimíssil, israelitas, interpretando foguetes do mas retorno do mundo, ponto. No entanto, as imagens mais surpreendentes de todas são das violência comunitária dentro de Israel. De acordo com Natan Senki, direto de Centro de Polícia de política para o Oriente Médio do Estatuto, um centro de estudo sede para você ver. Então, você pode ver que uma das, né, dessa aqui, para que você possa entender, né, a lei. Então, vamos colocar aqui a respeito, né, para que nós podemos ter um intento do entendimento a respeito desta palavra que eu acabei de ler para você. Você tem que entender duas coisas, que não é como você está pensando. Porque, como eu li para você a respeito de Esdras, e eu vou botar para você entender, né, no capítulo Por Caridade Divina 9, fala a respeito dele, né? Quer dizer, capítulo 7 de Esdras, fala a respeito dele. Esdras, capítulo 7, e o versículo 9, olha só. Porquanto Esdras tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor. Quer dizer, Esdras estava se preparando o seu coração para buscar a lei do Senhor, a lei, né? Então você pode ver que ele se preparou primeiro para depois, né, chegar aperfeiçoamento naquilo que Deus queria na vida de Esdras, né? Então Esdras se prepara primeiro para depois exercer. Então ninguém vai sem preparo. Não tem como a pessoa surgir do nada e sem nenhum tipo de preparo. Não tem como, né? Não tem como. Então, primeiro ele foi ensinar, né? Esdras, para ensinar, ele foi ter que ensinar. Porque Esdras tinha disposto o coração para buscar a lei, para cumprir, para ensinar Israel o seu estatuto. Olha só, que coisa interessante a respeito, né? O coração disposto a procurar a verdade, né? Lemos porque Esdras tinha disposição, o coração para buscar a lei do Senhor. Esdras era um homem disposto a aprender com o Senhor, ponto. Ele não foi atrás da tradição dos seus pais, do seu povo, ponto. Ele buscou na palavra de Deus, a palavra de Deus era fonte, fonte de qual Esdras, fonte da qual Esdras bebia continuamente. Muitos dos problemas que enfrentamos hoje é que a liderança lideranças e pregadores buscando nas tradições em lugares de busca da palavra de Deus. Às vezes buscará as suas tradições e gostaria pessoais, como um pouco da Bíblia, buscando diversos o seu ensino, ponto. Então você pode ver que ele buscou em Deus, né? Ele buscou no Senhor entender a palavra, porque não basta você somente ler, você tem que entender o que você lê, porque ler por ler, qualquer um lê, né?
Então, você tem que entender o que a Bíblia está dizendo. Então, muitas vezes, muitas pessoas perdem o seu tempo em coisas que não vai trazer nenhum tipo de edificação para a sua vida e não ganha tempo na palavra do Senhor, né? Então, a palavra de Deus é tudo que eu possa ter na minha vida. Porque se eu quero ser um pregador, se eu quero ser uma pessoa que prega a palavra, se eu quero ser um pregador e se eu quero ser uma pessoa que tem Bíblia, eu vou ter que, no mínimo de tudo, procurar conhecimento, porque sabedoria Deus dá, mas conhecimento é você buscando. Então, eu tenho que buscar para que eu possa entender. Então, eu quero deixar para a sua vida, para você compreender, amém? Esta palavra em nome de Jesus. Então, está aí, amém? Para você compreender e entender. Vamos aqui agora, né, para nós entender. Eu quero deixar aqui para você o capítulo 7 de Esdras, né, explicação e significado de Esdras, capítulo 7. Diz assim: o significado de Esdras, capítulo 7, relata que Artaxerxes envia Esdras a Jerusalém, ponto. Ou seja, vírgula, para proclamar o edito em favor dos judeus, ponto. Mas o registro do retorno sobre Zorobabel e a restituição do templo termina com o capítulo anterior, ponto, que é o capítulo 6. Termina no capítulo 6. Capítulo 6, né? Anterior, ponto. Muitos anos se passaram depois que o templo foi construído, antes que o período Esdras. Seus companheiros retornaram a Jerusalém, ponto. Nenhum registro existe cumprido, nenhum registro existe cumprido aos anos que interveram entre a expediação e o trabalho de Zorobabel. Quer dizer, não tem nada para que possa comprovar. E a expediação de Esdras, ponto. Essa parte eu deixei para você o significado. Vamos lá. A jornada de Esdras a Jerusalém. Vamos lá. Portanto, foi no 7º ano de Artaxerxes, o rei da Pérsia, que Esdras subiu, ponto. Assim a genealogia de Esdras apresenta, mostrando que ele era descendente direto de Arão, e o sumo sacerdote, ponto. Além disso, Esdras era um escriba, ponto, na lei de Moisés, ponto, que o Senhor, Deus de Israel, havia dado, ponto. Mais um testemunho abençoado de que a lei de Moisés foi dada por Deus, e não montada por partes, corrigidas, revista e acrescentada por mãos diferentes, ponto. Essa aí também eu já te deixei. Vamos descendo aqui, para nós entender? Contudo, Esdras, ocupou com a lei e a palavra de Deus, desejava subir a Jerusalém, ponto. Ou seja, ponto, Deus colocou isso em seu coração, e o rei gentil concedeu todo o seu pedido, ponto. Quer dizer, o rei gentil, porque Deus aquebrantou o coração do rei Artaxerxes e ele concedeu. Pedido, ponto. Assim, em tudo isso, a mão do Senhor é reconhecida, ponto. Segundo a mão do Senhor, seu Deus, sobre ele, ponto. Sobre Deus sobre ele, ponto. Esta frase encontramos várias vezes em Esdras, capítulo 7, versículo 6, para você entender. Mostra como este homem de Deus confiou no
Senhor para orientação, ponto. Certamente ele viu sua mão em ter todo o seu pedido concedido por Artaxerxes, ponto. Então, todo o seu pedido que ele pediu para o rei Artaxerxes foi decretado. Foi decretado, todo o seu pedido. Não deixou um pedido sem acatar. Todo o seu pedido foi acatado, porque Deus estava quebrantando o coração dele. Então, para você ver, ponto. Aí vamos descer aqui. Foi a boa mão de Deus que o trouxe a Jerusalém? Esdras, capítulo 7, versículo 9. Sua mão fortaleceu? Esdras, capítulo 7, versículo 28, ponto. A boa mão do Senhor a boa mão do Senhor e novamente reconhecida ao trazer ministros. Esdras, capítulo 8, a boa mão do Senhor é novamente reconhecida a trazer ministros. Esdras, capítulo 8, versículo 18, né? Vamos lá. E na libertação, Esdras, capítulo 8, versículo 31, né? Aí vamos lá. Confiança em Deus. Vamos lá. Confiança em Deus, ó. Assim, a mesma mão que foi para o bem de Esdras, vírgula, que o guiou, vírgula, guardou, protegeu, vírgula, ainda que está sobre todo o seu povo que confia nele, obedece a sua palavra, ponto. No versículo 10, temos segredos à piedade de Esdras, 2 pontos, pois Esdras havia preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor, vírgula, e praticá-la, vírgula, e ensinar em Israel estatutos em juízos, ponto. Então diligentemente e com a oração, vírgula, ele buscou a verdade e a vontade de Deus na palavra de Deus, ponto. A lei do Senhor era sua alegria e deleito, ponto, como ele deve ter examinado as Escrituras com profundo exercício de alma, ponto. Este é o fundamento da piedade, ponto. O coração deve entrar nas coisas de Deus como reveladas em sua palavra, ponto. E o seu objeto era fazer isso, ponto e vírgula, viver de acordo com a verdade que Deus havia dado, ponto. Finalmente, vírgula, o terceiro desejo de Esdras era ensinar Israel estatutos, juízos, ponto. Preparação do coração da palavra, vírgula. A obediência à palavra, vírgula, deve ser as marcas do verdadeiro servo do Senhor. Esdras, capítulo 1, versículo 10, ponto. Vamos lá. O decreto de Esdras. A cópia da carta que Artaxerxes deu a Esdras, está agora registrada, ponto. Esta sessão está novamente em aramaico, ponto, na saudação da carta a Artaxerxes, chamasse Rei dos Reis e dirigisse a Esdras como escriba da lei do Deus do céu, ponto. Não dúvida de quem Artaxerxes foi divinamente movido em tudo o que faz, ponto.
quando ele usou esse termo Rei dos Reis, né? Rei dos Reis, ele está referindo ao Deus do céu, viu? A questão aqui não é o rei, não é o rei Ataxares, não. Ele está referindo de Deus, o Deus de Esdra. Ele está referindo que o Deus de Esdra é o Rei dos Reis e o Deus do céu. Tá bom? Aí vamos descendo aqui. O decreto, ou declarar que todos os israelitas, sacerdote e levita, em seu reino que deseja ir a Jerusalém por vontade própria, pode ir com Esdra, ponto, o nome de Deus, a lei de Deus, a casa de Deus são constantemente usados neste documento, ponto. Então, o rei e os seus 7 conselhos dará livramento, prata, quer dizer, 7 conselhos dará livremente prata e ouro ao Deus de Israel, cujo habitação está em Jerusalém, ponto. Além da prata e ouro que Ataxares e seus conselheiros dará, havia outras ofertas de não traço judeus, judeus e de judeus. Residência da Babilônia, ponto. O rei tinha perfeita confiança em Esdra, ponto. Depois de comprar novilhos, carneiro, e cordeiro, entre as ponto traço. Rei escreveu 2 pontos. E tudo, em tudo, o que parece bem a ti e os teus irmãos, que faça como o resto da prata e do ouro, faça segundo a vontade do vosso Deus. Esdras, capítulo 7, versículo 11, ênfase no versículo 26, ponto. Ação de graça de Esdras. Olha aí, ó. Bendito seja o Senhor, o Deus de nossos antepassados, que pôs no coração do rei o propósito de orar. Desta maneira, o templo do Senhor em Jerusalém, é que, por sua bondade, levou o rei, os seus conselheiros e todos os seus altos ofícios, ponto, como a mão do Senhor, meu Deus. Estava sobre mim, tomei coragem, reuni alguns líderes de Israel para me acompanhar. Esdras, capítulo 7, versículo 28. Esdras, capítulo 7, versículo 27 e versículo 28, ponto. Aqui eu te deixo o resumo, o significado, a colocação do sacerdote Esdras. Amém? Se você gostou, deixa aí o seu like, o seu joinha, que você gostou, né? Fique à vontade para deixar o joinha. Amém? Então, que Deus abençoe. Eu termino a live aqui no meu Facebook sobre Esdras, né? O capítulo 7 de Esdras eu terminei hoje. Aí, na terça-feira, vamos tratar o Esdras, capítulo 8, viu? Vamos tratar sobre o capítulo 8 de Esdras, viu? Capítulo 8. Vamos tratar. Só está faltando o capítulo 8, o capítulo 9, o capítulo 9, o capítulo 10 e o capítulo... só. Está faltando 8, 9 e 10. Está faltando só esse. Então, na terça-feira, a partir das 16 horas, eu estou de volta na terça-feira, viu? Às 16 horas em ponto. Eu estou aqui no meu canal. Vamos tratar sobre o capítulo 8
de Esdras. Está faltando o 8, o 9, o 10 e o 11. Viu? É o 10, só o 10, não é o 11 não. É só o 10. Se eu conferir aqui, só o 10 mesmo? É, só o 10. Só o 10 que falta. Falta o 8, 9 e 10. Né? Então, terça-feira agora vamos tratar sobre o capítulo 8, né, de Esdras, e vamos tratar o capítulo 8 na terça-feira, a partir das 16 horas em ponto. Amém? Espero você aqui na terça-feira. Amém? Em nome de Jesus. Agora, eu vou partir lá para o meu Instagram. Vou fazer uma live agora mesmo, lá no meu Instagram. Tá bom? Se você quer compartilhar e quer ajudar, vai para lá. Vai para o Instagram, que eu vou falar sobre... O tema hoje é sobre uma novilha vermelha e um sinal do fim dos tempos, um ponto de interrogação. Então, eu vou estar falando sobre isso lá, amém? Se você quiser ir para lá assistir a live, fique à vontade, amém? No nome de Jesus. Mas eu vou estar falando sobre isso lá na live. Então, eu vou estar falando sobre, né, uma novilha vermelha, para você entender. Amém? Então, eu deixo aí. Deus abençoe a todos. Estou indo lá para me. Eu estou indo agora lá para o meu canal do Instagram. Amém? Então, se você quiser compartilhar comigo a live no Instagram agora, né, eu vou estar no Instagram, né, daqui a pouquinho, 5 minutinhos. Tá? Deus abençoe a sua vida. Obrigado por estar aí compartilhando a live comigo. Se gostou, se a explicação foi, né, correta, Deus abençoe sempre a vossa vida. Fique à vontade. Deus te guarde, Deus te abençoe. Parte agora, Instagram, meu canal. Fique em paz. Saudação de paz, Pastor Josué, Shalom Adonai.